Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Meio. Vamos falar do Campeonato Paulista de 2022, né? E para falar disso, né, temos que falar do regulamento. O regulamento é o mesmo dos anos anteriores. Aliás, acho que nem precisa falar de regulamento, porque vai continuar até 2025, 2026, enfim. E todo mundo sabe como que é esse regulamento louco, né? Enfim, eu preciso destacar uma coisa que eu esqueci de falar no Campeonato Carioca 2022, né? Foi o ano da volta das torcidas, né? Após esse período de pandemia da Covid e tal, né? De início ainda estava de restrições, né? De capacidade, né? De tantos por cento, mas depois foi liberando geral e aí o público pôde voltar, enfim, aos estádios, né? A mesma coisa aconteceu no Campeonato Paulista, né? Com restrição, parará, parará e enfim, foi liberado o público. E o campeão de 2022 foi o Palmeiras, né? Que voltava a reconquistar, né? O Palmeiras foi campeão em 2020, né? Foi vice em 2021 e voltou a conquistar em 2022. E foi um título até histórico para o Palmeiras, né? Porque, assim, não foi aquela coisa, nossa, que título, vamos lembrar por décadas, mas foi um título saboroso para o palmeirense, né? Porque, assim, na primeira fase, né? O Palmeiras foi tranquilo, né? Passou fácil do seu grupo. Disparado, tipo, em 12 jogos o time ganhou 9 e empatou 3. Teve a melhor defesa, só com 3 gols sofridos, né? Um recorde até. E aí na fase final o Verdão seguiu forte, né? O Palmeiras despachou o Ituano vencendo 2-0, despachou o Bragantino vencendo 2-1, isso tudo no Allianz Parque. E na decisão o Verdão encarou o São Paulo, né? O Palmeiras já estava com o time já consolidado ali, né? Em 2022, já tinha ganho 2 Libertadores, já tinha ganho Recopa, né? Antes, ali no começo do ano, né? Disputou o Mundial, quase que ganhou o Mundial contra o Chelsea, né? Enfim, e o time do Abel estava ali consolidado como o melhor time do país, né? Um time entrosado e tudo mais, né? Um time de pegada, enfim. E no Paulista o time mostrou, né, essa força. O Palmeiras chegou na final contra o São Paulo, né, e mais uma vez uma reprise, né, de 2021. O São Paulo queria o bicampeonato, né, algo que não ocorria desde 1992, né, no tricolor do Morumbi, ou seja, 30 anos, né, e o Palmeiras queria dar um troco, né, no São Paulo por causa de 2021, né, da derrota, né, na final de 2021. No primeiro jogo no Morumbi, né, o Morumbi lotado e tal, o Palmeiras não jogou bem, né? O time foi irreconhecível e levou de 3-1 do São Paulo, né? É verdade que teve uns lances ali polêmicos que o Palmeiras chiou, né? Tipo um pênalti ali meio esquisito a favor de São Paulo, enfim, uns lances ali que a torcida alviverde ficou na bronca, né? Mas nada que interferisse, né? O São Paulo com méritos fez o placar, né? E com isso o Palmeiras teve que vencer por 3 gols para ser campeão ou por 2 para levar para os pênaltis, né? E todos apostavam no São Paulo e tal, né? Que falava que o São Paulo já estava acostumado a jogar contra o time do Abel, que não sei o quê, né? Enfim, né? E o palmeirense estava confiante numa virada, né? Tanto que pegaram, tanto que no jogo, tanto no dia do jogo, né? A torcida verde fez uma espécie de corredor, né? Tipo, foi buscar o time no ônibus, né? Onde estava o hotel, o time e tal, e levou até o Allianz Parque. Né, e fez aquela pressão toda, né? De euforia, de confiança para os jogadores, enfim, né? E o Allianz Parque esse dia estava com a capacidade um pouco reduzida porque ia ter show, né? Dias depois. Tinha até um palco ali montado atrás de um dos gols, né? Lado esquerdo, sabe? Quando você vê o jogo na TV, sabe? Então, enfim, acho que a capacidade estava reduzida para 36 mil, 35 mil, se não me engano. Só que atrás daquele balcão lá tinha um telão, né, para a torcida ver o jogo, né? Para os palmeirenses que não conseguiu ver o jogo inteiro para ver o jogo, né, pelo telão, enfim. E o Allianz Parque virou um caldeirão naquele dia, né? E parece que isso funcionou, né? O Palmeiras começou com tudo para cima do São Paulo, o time pressionou, fez o primeiro gol, né? Fez o primeiro gol aos 20 minutos com o Danilo. E o Palmeiras viu que o São Paulo sentiu o golpe, né? E 6 minutos depois o Zé Rafael fez 2-0, né? E o Allianz Parque em êxtase, né? Um caldeirão mesmo, né? E o palmeirense acreditou na virada, né? Com aqueles gritos famosos, né? O Palmeiras é o time da virada, do amor, né? Tanto que o Abel sempre menciona isso, né? E o Palmeiras seguiu em cima, né? Encurralando o rival. Aí no segundo tempo, né? Antes do São Paulo tentar respirar, o Palmeiras fez 3-0 com o Rafael Veiga aos 3 minutos.
E aí praticamente, né, decretou, né? O São Paulo estava entregue no jogo, não conseguia, né, chegar. Chegou algumas vezes, é verdade, mas nada assim que ameaçasse. E o quarto gol foi perto do fim do jogo, aos 35, novamente com ele, né, o Veiga, 4-0, né, e um placar elástico, né, e assim o Palmeiras conquistava mais um paulista, né, esse com sabor especial para o palmeirense, né, enfiar 4 no rival, né, e os palmeirenses até provocaram, né? Até os jogadores provocaram, né? O Danilo, né? O volante falou que o São Paulo tremeu no chiqueiro, enfim, os Bambi tremeram, aquela coisa toda, enfim. E os São Paulinos tiveram que aguentar, né? Enfim, esse foi o placar, né? Agora vamos falar do time base desse Palmeiras, né? Os palmeirenses até lembram. O time base era o Everton, né? Na defesa era Marcos Rocha, às vezes jogava o Mike. A defesa tinha, continuando a defesa, né? Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, né? Meio campo Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e mais um ali que eu não vou lembrar agora. Assim, e Dudu, né? Aí no ataque tinha o Rony, né? O Rony Rústico e o Gustavo Scarpa. Mas para simplificar, né? O meio campo era Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Veiga, né? No ataque Dudu e Rony, né? Pronto, corrigido. E é claro, né? Abel, o Ferreira, né? O técnico. Agora vocês vão ver os gols dessa finalíssima, né? Que deram esse título ao Palmeiras e a gente já volta para falar do resto, né? Dos grandes e da surpresa. Ensaiada mais uma vez, ali pelo lado. Marcos Rocha ajeitou, Scarpa cruzou, desvio! Ele encara ali a marcação do Wellington, faz o passe, Rafael Veiga, a posição é boa, rebateu mal o Léo, olha a sobra, Zé Rafael bateu na trave! Gol! E tem treta ali, os dois bancos se estranharam, enquanto vai para cima da marcação do Diego Costa, chamou para dançar, foi pro fundo, bateu cruzado, desvio! Palmeiras vai pegar o Juazeirense no primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo lá na Bahia. Olha a bola sobrando para Rafael Veiga, sai o goleiro, a batida! Dá um chutão, devolve. Vamos ver a jogada. É Arboleda, pressionou aqui. Quem vem buscar? Igor Gomes. Bom, vocês viram aí os gols, né? Que deram esse título histórico até para o Palmeiras, né? E agora vamos falar dos grandes e da zebra, né? Tivemos zebra no campeonato, sim. Foi um time do interior, né? E foi só, a zebra vai ser só um, né? Vamos começar pelo Corinthians, né? O Corinthians estava com um time até mais forte do que nos últimos anos, né? E estava com nomes ali como Roger Guedes, Yuri Alberto, né? William, né? O William tinha retornado ao Corinthians depois de anos na Europa, né? Enfim, e o time parecia interessante, né? Na primeira fase o Corinthians avançou sem sustos, né? Sendo líder do grupo. E aí nas quartas o Corinthians encarou o Guarani, né? E sofreu para eliminar o Guarani. O jogo ficou empatado 1-1. Só que o Corinthians levou a melhor, né? Eliminou o time de Campinas nos pênaltis, né? E foi para a semifinal encarar o São Paulo, né? E o Corinthians acabou eliminado pelo São Paulo, perdendo no Morumbi por 2-1 e dando adeus, né? Fora isso, o Corinthians via o rival quebrar um jejum, né? De 22 anos, né? Sem o São Paulo bater ele num mata-mata, né? Enfim, agora chegamos no Santos, né? Pela segunda vez, o Santos decepcionava e quase passava um vexame, né? Mais uma vez o Santos faz uma campanha ridícula, né? O time chega nas últimas rodadas ameaçado de rebaixamento, né? Porém, dessa vez o time, né? Mesmo os resultados, né, da tabela ajudam e o Santos não é rebaixado. E o Santos ficou bem para trás, né? Ficou, acho que em 12º lugar, eu acho, 13º. Não, 14º, perdão. Exatamente, ficou em 14º lugar, ou seja, à beira do rebaixamento, ou seja, o 15º e o 16º cai, né? E o Santos ficou ali na beira, mas não caiu, né? Mais uma vez o Santos dando vexame, mas não caindo. E chegamos, enfim, no São Paulo, né? O São Paulo treinado pelo Rogério Ceni, né? Retornava ao Morumbi, né? E o São Paulo fez uma primeira fase tranquila também.
O time ficou na liderança do grupo, eliminou o São Bernardo goleando por 4-1 no Morumbi e encarou o Corinthians na semifinal, precisando, né, ganhar para quebrar um jejum, né, de 22 anos sem bater o rival no mata-mata, né? E o tricolor conseguiu, né? Venceu o Corinthians, né, 2-1 e acabou com essa sequência negativa contra o rival em mata-mata, né? Na final parecia que o São Paulo ia ser bicampeão, né? Porque o time bateu o Palmeiras 3-1, né, na ida, né? E parecia que, tipo, no Allianz era só, né, administrar e sair pro abraço, né? Porém, parece que o time, não sei, parece que sentiu a pressão, o time parece que não entrou em campo, não dá para explicar. Talvez teve uma tarde infeliz, enquanto que o Palmeiras estava numa tarde daquelas, né? E o São Paulo conseguiu a proeza de perder o título, né? Levando de 4 na final e ficando com o vice-campeonato, né? E frustrando, é claro, né? Sua torcida que ficou revoltada, né? Com essa goleada sofrida por rival, né? E, enfim, galera, bom, agora vamos chegar na zebra, né? E a zebra foi o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, né? Que já estava, né, fazendo boas campanhas já nos últimos anos, tal, e em 2022 o Braga chegou um pouco mais longe, né? O Bragantino jogou no grupo que tinha o Santos, né? Ele liderou o grupo, né? Nas quartas de final ele despachou o Santo André e na semifinal foi eliminado pelo Palmeiras, porém o Bragantino deu trabalho pro Palmeiras, né? Foi 2-1, mas o Bragantino deu sufoco ali e tal. Porém foi eliminado, né? Por muito pouco o Braga não conseguiu, né? Pelo menos empatar ali, tentar a sorte nos pênaltis, enfim. E o Bragantino, né? Apesar de não ter conseguido chegar na final, ficou marcado, né? Fez uma boa campanha ali, terminou em 4º lugar, né? E enfim, galera, bom, espero que tenham gostado, tá? Eu vou ficando por aqui, dê um like, compartilhe o vídeo, comentem, é isso e tchau!